Olá, galera do bem, boa noite. Quarta-feira, o dia do nosso bate-papo. E hoje o bate-papo tá quente, viu? Deixa eu dar um alô aqui para minha direção geral, que é do Alexandre Polese, na produção Alexandre Vitorino, Luciana Pacheco, e a direção de corte com a Roberta Carne. E hoje, galera do bem, o tema é muito intrigante, que a gente fala muito em extraterrestre, né? Agora, intraterreno, vocês não falam. Vamos saber bastante coisa hoje, vamos ter muita informação hoje. Eles existem onde moram, eles vêm para cá, fazem contato? Então, para isso, a minha ufóloga querida aqui, uma das melhores do Brasil, que é a Ângela de Pascoal. Gratidão Tudo bem, pelo Ângela? convite, uma honra sempre estar contigo, né? Imagina. E hoje o nosso convidado especial, é uma honra tê-lo, né, com a gente, Dr. Eurênio Oliveira Júnior, juiz federal e membro da Eubiose há 50 anos. Aproximadamente 50 anos. Boa noite, anos. doutor. Boa Que noite. Prazer tê-lo aqui, viu? Toda a satisfação minha, honra minha, pode acreditar. E hoje a gente vai falar então sobre os intraterrenos, né? Vamos falar. Que o nosso internauta não conhece muito sobre isso. Se você tiver dúvida, alguma pergunta, ó, nesse e-mail aqui, mande, tá? Que a gente está aqui para esclarecer. Doutor, quem são os intraterrenos e onde eles habitam? São seres que habitam o interior da Terra, aos quais não temos acesso normalmente. Eu digo normalmente pelo seguinte: a exigência para se ter contato com os intraterrenos são exigências muito elevadas. Nós temos que crescer em consciência, mudar praticamente os nossos hábitos de vida e perfilhar o caminho que, como você bem disse, o seu cumprimento foi para os do bem. Os do bem. Sermos pessoas do bem. Não é? Existem vários naipes se desenvolvendo no mundo. As pessoas comuns que se desenvolvem aos trambolhões dificilmente teriam contato com esses seres. Mas existem outras pessoas que vivem também no mundo das ideias, mais no mundo das ideias. Platão falou muito disto. Entendi. E essas pessoas têm esta possibilidade de alguns contatos, inclusive telepáticos, existem isto. Entendi. Eles fazem comunicações conosco, mas raramente se apresentam como vivem naqueles mundos. Eles se apresentam, às vezes, como pessoas comuns aqui. Ah, entendi. Agora, tem intraterrenos que são de lá e não vêm para cá. E tem alguns que vêm para cá. Vêm pra cá. Isso, confere? E tem homens da face da Terra que vão para lá também, embora após o nascimento. Você viu que nasceram um pouquinho aqui. da eubiose eu frequentei. Eu acho que sim, já tocou no assunto. Já conhece bem, não? Tangenciou bem. Doutor, antes da próxima pergunta, eu só quero lembrar que a Ângela de Pascoal hoje tem uma bomba. Daqui a pouco nós vamos passar um vídeo que o Chile liberou de uma nave com aproximadamente 450 quilômetros, que está aqui, em cima do Brasil. Daqui a pouquinho eu vou passar esse vídeo. Fica aí, tá? E a Ângela vai esclarecer para a gente. Doutor Eurênio, quais as principais cidades intraterrenas? Sim. Existem cidades distribuídas em vários setores, mas eu chamaria a atenção de que são cidades localizadas no sul de Minas Gerais. Eu não chamaria propriamente as cidades específicas, mas as regiões em que elas estão instaladas. Estas cidades estão ligadas a um movimento que chama-se a evolução do ser humano. O que é a evolução do ser humano? É uma grande indagação, né? Todos nós temos uma vida energética. Existe um grande sábio, porque foi um adepto da boa lei, que diz que evoluir é transformar a vida energia em vida consciência. Veja que no trajeto da nossa vida nós vamos transformando aos poucos as nossas energias em consciência. Para as pessoas com mais idade faltam algumas energias, mas crescem em consciência. Então isto chama-se evolução. As pessoas têm que estar ocupadas com a evolução, não tanto com os acontecimentos, que quando a pessoa evolui, esses acontecimentos ficam encaixados nas proporções que elas passam a entender. Eu não quero ser muito misterioso, mas eu tenho que dizer algumas coisas. Porque eu estou aqui também como porta-voz da Eubiose. Eu fui convidado como porta-voz da Eubiose. Sou um juiz federal no setor da minha vida. Mas sou um membro da Eubiose há muito tempo. Não chego a 50, mas estou perto de 50. Mas eu estudo esoterismo há quase 60 anos. Estudei com grandes autores. Herculano Pires, Hubert Roden, ou seja, os livros, os trabalhos. Então, esses acontecimentos têm que ser colocados dentro de um contexto. Se eu disser, eu conheço um intraterreno que esteve comigo outro dia, eu estou falando uma leviandade. Eles estão entre nós? Estão entre nós. Estão? Muitos deles estão entre nós. É difícil perceber? É difícil, porque veja bem,
Quando nós temos consciência, ou seja, expansão do nosso processamento para o campo espiritual, nós temos sintonias. Então, esta percepção pode acontecer, mas normalmente isto não acontece. Eles têm trabalhos específicos entre nós, cumprem os seus trabalhos, e alguns deles, eu vou lhe dizer mais. Quais são os tipos de trabalho, para a gente saber? No campo da política, no campo das benesses sociais, no campo da ciência. Eles estão atuando? Estão atuando, sim. Às vezes não diretamente, mas por telepatia. Como chamamos de telepatia? Não é bem uma telepatia. Este campo que se arma faz com que nós possamos permear ideias superiores, porque eles criam os campos, eles têm poderes extraordinários, né? E eles vivem nos mundos internos fisicamente, são parecidos conosco. Por isso, quando vem à face da Terra, nós não costumamos distinguir muito. Então, é possível, eu posso depois mencionar algumas referências que temos internamente na eubiose, dizendo de alguns seres que são do centro da Terra, Entendi. que vieram destes mundos. Eu vou especificamente falar de um. Por exemplo, Dom Pedro II foi uma criança trocada. Foi? Pedro Foi. II? Como que é Dom essa Pedro história? II. Como é que é essa história? Estas trocas acontecem assim. Existem seres dedicados ou habilitados para estas trocas. Ciganos, por exemplo? Os ciganos podem ser os verdadeiros ciganos, porque existem derivadas. Tudo que se mescla na face da Terra, vamos dizer assim, a tendência é para que as coisas se misturem. Mas os verdadeiros ciganos, aqueles que são os primitivos ciganos que mantiveram a tradição, esses têm uma ocupação. Lembra-se que sempre diziam, os ciganos roubam crianças, porque o receio era que as crianças fossem roubadas. Elas não eram roubadas, os verdadeiros faziam trocas de crianças, porque eles têm contato com esses mundos. E por que eles faziam essa troca? Exatamente, para que estes seres que estavam lá embaixo viessem ter as experiências de atuar com as consciências maiores na Terra, e alguns homens escolhidos na Terra iam conhecer os mundos interiores antes do tempo. Porque tempo haverá que todos nós vamos ter chance de conhecer esses mundos. Então, agora, por exemplo, se tiver algum intraterreno perto de mim, eu não vou saber nunca. Olha, eu queria perceber. Normalmente não se sabe. Eles são estranhos, diferentes e têm uma consciência muito expandida. E é verdade que eles protegem o planeta Terra? Totalmente. A função deles é esta. Porque eles sabem que o planeta Terra é um ser vivo, embora não na nossa forma, é um ser vivo. Veja que as fotos da Terra, a Terra tem uma aura luminosa que não é só fruto da influência do Sol. É um ser vivo, é o corpo de um planetário dentro da cosmogonia que o Oriente nos explica. A Terra é um corpo de um ser vivo. E ela também vai ter uma fase que vai chegar à sua própria iluminação, como todos nós teremos. Os que evoluírem vão chegar a um momento de iluminação. Hoje poucos chegam. Entendi. Algum pesquisador já adentrou numa cidade intraterrena? Já. O que encontrou? Sim. Richard Evelyn Byrd, um aviador americano, que nasceu no final do século XIX e viveu até 1957. Numa das viagens que ele fazia, ele explorava muito a Antártida e a Antártica, os polos norte e sul. Um dia ele fez uma viagem, ele chegou ao Polo Norte, de repente ele ingressou numa área com plantas, flores, animais, um ar diferente. E ele narra isso num diário secreto que ele tem. Se procurarem no YouTube, existe o diário secreto de Richard Byrd, que foi um norte-americano. E ele narra tudo o que ele viu. Agora, outros seres também trouxeram notícias desses mundos, né? Raymond Bernard escreveu, por exemplo, A Terra Oca. Nós temos uma sequência, Thomas, o nome está me fugindo, mas também escreveu a respeito. A obra Shangri-La, que foi escrita em 1925. Lindo, por sinal. Né? Shangri-La é tido como Shambhala, que é o núcleo dos mundos centro, internos. né? O centro. Onde ficam as cabeças mesmo. A oitava né? cidade, onde fica o rei do mundo, onde fica Melquisedeque. Né? É necessário que tenhamos um pouco de mística para entender isto. É lógico. São acessos que temos mais descritivamente, mas que poderemos ter com o tempo, através de um contexto de ideias que vão se permeando entre nós. Né? Entendi. Só lembrando que a Ângela daqui a pouco já vai esclarecer, a gente vai passar um vídeo aqui que o Chile liberou de um OVNI de 450 quilômetros que está aqui, em cima do Brasil. Será?
Vamos ver, ela vai responder daqui a pouquinho, segura aí, tá? Doutor, esses intraterrenos, eles são negativos e positivos, ou seja, existem os do bem e os do mal? Os intraterrenos são sempre positivos. Isto não quer dizer que algumas intromissões possam ter acontecido. Se você me perguntasse se as naves tripuladas, os antigos Vimanas, hoje considerados OVNIs ou discos voadores, são todos do centro da Terra, eu diria que, pela minha experiência, pelos meus estudos, muitos são do centro da Terra, outros eu não posso afirmar. Não é? Então, existem neste universo tantas proporções. Não é? E eu queria lhe dizer uma coisa muito importante. As pessoas têm que se preparar para um futuro completamente diferente daquele que vivemos até agora. Porque o Dalai Lama outro dia disse uma frase muito interessante. Ele disse assim: o homem moderno está implicado com algumas situações difíceis, porque ele vive como se nunca fosse morrer, e ele morre como se nunca tivesse vivido. Então, veja bem, nós temos que ter as nossas vidas, aumentar a nossa consciência, as nossas proporções, saber que habitamos, às vezes, mais do que uma dimensão ao mesmo tempo. A gente muda de dimensão, às vezes não percebe. Tudo isso parece fantástico, mas pode ser natural. Isto está dentro da naturalidade do crescimento humano, da evolução. Então, eu lhe diria uma coisa mais, desculpe você estar me oportunizando, eu tenho que dizer uma coisa mais. Por que hoje nós estamos percebendo esses fenômenos? Porque a humanidade, de um modo geral, está ingressando num outro tipo de mente, que é a mente abstrata. Mente abstrata, a nossa mente tem um naipe voltado para o alto e um naipe voltado para a terra. No naipe voltado para a terra, eu faço coisas descritivas. No naipe voltado para o alto, eu vejo a coexistência de verdadeiros paradoxos. Né? Eu cito muito sempre uma frase de um grande cientista que foi Niels Bohr, que viveu no século passado. Foi um dos pais do processo quântico, né? E ele fez várias afirmativas durante a vida, mas um dia ele disse assim: o contrário de uma verdade profunda pode ser também uma verdade profunda. Nós temos que coabitar com tudo isto. Porque qual a nossa dificuldade, Lucimara? Acontece isto. Nós sempre que vemos algo que foge aos nossos conceitos, às nossas opiniões, nós procuramos colocar no trilho que já conhecemos. E o processo deve ser invertido. Ampliar o nosso trilho para conhecer outros procedimentos. Então o espectador tem que, desculpe a opinião, é uma opinião de um homem que estuda há muito tempo isto. O espectador tem que começar a viver com outras proporções e não se encantar muito com o fenômeno, porque quando se amplia a consciência, o fenômeno fica perfeitamente encaixado, ele é visto com naturalidade. Entendi. Doutor Dorínio, se eles são tão evoluídos assim, por que eles não podem interferir mais na Terra para que se faça uma justiça maior? Mas exatamente porque nós temos que evoluir. A intervenção faz com que o homem fique encantado e siga aquele que está mais adiante dele, mas o homem precisa, por empenhos próprios, chegar adiante. Como a história da borboleta. Isto é a história da borboleta. Então veja uma coisa, nós precisamos evoluir. Eles dão condições e fazem, às vezes, insinuações ou estimulam a nossa evolução, mas intervir não podem. A não ser que o planeta chegasse a um ponto seríssimo de implodir ou desaparecer. E aí eles vão zelar por este corpo vivo que é a Terra. Aí eles poderiam até intervir, intervir com exércitos, inclusive exércitos, eu digo, quantidade de pessoas. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial aconteceu um fenômeno que ninguém soube explicar, mas os jornais noticiaram. Quando Hitler tenta chegar até Stalingrado e até Moscou, teve a Batalha de Stalingrado. Nesta batalha, seres dos mundos internos interferiram e foram vistos e noticiados em várias agências como seres altos, cabelos loiros caídos, que as balas atravessavam e eles continuavam indômitos. Porque todo aquele processamento precisava ser estancado, porque senão o mundo entraria numa conflagração muito mais séria. De modo que esses seres aparecem de vez em quando, mais raramente, mas sempre para ajudar o lado positivo da evolução humana. Entendi. Falando em guerra, está prevista alguma catástrofe para 2015 até 2019? Não, olha, a eubiose não tem o condão de fazer algumas predições.
Nós temos acontecimentos que estão evoluindo de uma maneira até preocupante. Mas a evolução na Terra é respeitada, porque nós precisamos crescer e nós precisamos resolver os nossos problemas. Eu então posso lhe dizer que, como predição, eu não tenho nenhum elemento para dizer isto. Eu acho que tudo vai continuar dentro de um compasso, com dificuldades, mas grandes cataclismos não virão, pelo menos recentemente. Doutor Irênio, tem a pergunta que não cala, né? De jeito nenhum, essa pergunta é fatal. Demora para eles fazerem contato com a gente? Vão fazer contato com a gente? Como que vai ser? Pelo amor de Deus. Vai demorar ainda um bocado de tempo. Vai. Esse contato ostensivo. Só em riscos que eles poderão intervir. Não existindo risco, a evolução prosseguindo, eles vão aos poucos amealhando alguns seres que são trocados, que vão aos mundos internos, que têm essas experiências. Então nós não precisamos ficar tão afoitos que isto aconteça. Nós temos que nos prepararmos para que isso possa acontecer um dia. E essa preparação é individual, Lucimar. Eu não quero... É o cada um. É cada um. Não quero assodar nenhum telespectador, mas dizer que cada um tem que cuidar com muito carinho da sua própria evolução. É claro. Porque há um princípio dentro da eubiose que é muito claro. Espírito e matéria, eles têm estados diferentes, mas são de uma mesma natureza. Erram aqueles que enaltecem o espírito em detrimento, em prejuízo da matéria. E erram também os que fazem da matéria tudo e não têm conexão com o espírito. Então, é um processo só em que os estágios são diferentes. O espírito é mais essência, a matéria é mais concreta. Mas esses estágios acontecem porque a única maneira de conhecer Deus é assim, Deus está dentro da gente. Existe um espírito em nós, individual. É procurar o seu Cristo interno, né? Cristo interno, que o próprio Doutor Irênio, o senhor como homem da lei, o senhor já teve contato com algum deles? Olha, se eu afirmar de pé juntos que já tive, talvez eu esteja sendo um pouquinho ousado. Mas que eu estive em contato com seres bem esquisitos, bem estranhos, que me esclareceram coisas tão importantes, eu tive sim. O senhor pode contar? Contar é um pouquinho difícil, porque o que eles me explicaram ampliou a minha consciência, de modo que foi dentro do naipe que eu tinha, sabe, Lucimara? Cada um vai receber o quinhão daquilo que está realmente cultivando. Há um acréscimo naquilo que se cultiva, não é? Mas então... Que honra, né, Lucimara, ouvir uma pessoa do quinhão do doutor, né, Irênio, juiz federal, contar isso, né? Falar isso para nós. Isso é uma verdadeira honra para o programa Lucimara Paris. Hoje eu nem durmo de felicidade. Estou super feliz também pela presença dele e estar aqui contigo. Né? Agora, doutor, os intraterrenos, é verdade que eles incorporam em centros espíritas na ajuda de cura? Não tenho nenhuma notícia deste tipo. Todos os estudos que já fiz e que li dentro da eubiose nunca asseguraram que isto acontecesse. Porque, vejamos bem, estes centros de cura eles existem, eles funcionam, mas são permissões que ocorrem nos mundos superiores para que pessoas dotadas de qualidades possam atuar quando o karma do paciente permite. Porque o karma é uma lei que segue a cada um de nós. Você tem o seu karma, a Cris tem o dela, eu tenho o meu e todos têm o seu karma. Quando isto é permitido, estes centros têm seres de outros planos que permitem que aqueles médiuns possam atuar. Eles não atuam por eles, atuam autorizados. Mas isto não tem, a rigor, uma relação direta com os seres dos mundos internos. Doutor Irênio, qual é a diferença, se existe, entre intraterrenos e extraterrestre? Isto. Os extras viriam de fora e os intras viriam de dentro da Terra. Veja bem que interessante. Uma notícia que eu vou dar que pouquíssimas pessoas sabem. Adolf Hitler, acreditava que nós estávamos não na parte convexa do globo, mas na parte côncava. Ele achava que a Terra era para dentro, porque tudo o que vemos como céu pode estar no centro da Terra. Nós não temos bem noção disso, nós temos os aparelhos que medem. Então existiu até uma doutrina que foi chamada a doutrina cosmogônica hitleriana, dentro dos bastidores do nazismo. Alguns informes que a gente tem
também mais fechados, mas que eu posso falar no seu programa. Então, o próprio Hitler desconfiava que o Hitler era um ser dotado de muitos poderes e ele tinha uma visão bastante ampla das coisas. Acontece que houve um desvirtuamento, infelizmente aconteceu. Infelizmente, né? Doutor, esse filme, o Alice no País das Maravilhas, que é super conhecido, né? Não tem jeito, já é clássico. Foi realmente uma alusão a esses Faz muitas alusões a esses mundos. Faz muita alusão a esses mundos. Quero ver, por exemplo, Alice no País das Maravilhas, um ser extraordinário que falou muito desses mundos foi Júlio Verne, porque ele escreveu 20.000 léguas submarinas, a viagem da Terra à Lua num balão, a viagem ao redor do mundo em 80 dias, ele escreveu também Viagem ao Centro da Terra. Ele era um homem visionário e ele tinha informes que permitiram que ele escrevesse. Então, estes mundos, estruturalmente, são difíceis de admitir. Mas quando nós temos uma pleiade de dimensões que se intercalam, é possível nós termos uma noção de que isto possa acontecer. Beleza, hein? Daqui a pouquinho a gente volta e logo depois do break eu vou mostrar para vocês o filme que o Chile liberou de uma nave de 450 quilômetros que está em cima do Brasil. A Ângela vai ter que explicar isso de qualquer maneira. Doutor Eurênio vai me ajudar aqui, hein? Não sabe se é uma nave intra ou extra, hein? É esse papo gostoso que a gente volta já já, galera do bem. Calma aí. Voltando nesse bate-papo gostoso que eu estou aqui com Ângela de Pascoal e doutor Eurênio. Doutor Eurênio, que prazer tê-lo aqui, viu? Todo meu. Nossa, obrigado. Eu estou aprendendo muito hoje, muitas informações. E agora, eu quero passar um VTzinho de um piloto, é um depoimento de um piloto amigo nosso, mas que ele pediu para não ser identificado, que isso pode prejudicar na empresa. Então, Roberta, manda aí esse videozinho, por favor. Caraca! Putz, que zebra! Olha o painel do avião aí, ó. Ele está dentro do avião. Ele filmou indo para o Mato Grosso, foi nesse mês passado aqui, ó. Então eu queria agradecer a esse piloto, na verdade, nosso amigo, né? Filmou a nave, e tá bem claro, né? Ângela, por que essa demora do governo assumir? Por que esse governo brasileiro não assume? Se quase todos os governos do mundo já assumiram. Eu vou dar minha opinião, mas depois eu vou perguntar, pode perguntar para o doutor Eurênio, que é um juiz federal, né? Não, ele vai falar também, ele não vai mexer, escapar. Inclusive, muito com as religiões e outras orientações que existem no planeta. Então, eles têm um certo cuidado em divulgar as informações. É isso, doutora? Sua opinião, por favor. Mesmo porque pode ocorrer um pânico, não é? Claro. Nós temos muito susto de coisas que não conhecemos. Nossa, e também não doutor, sabemos bem o destino de tudo isto, não? Eu sei, eu entendo, mas mais pânico do que nós estamos passando com essa situação política, acho que não vai ter, viu? Você disse muito bem. Nós não estamos já verdade? sendo treinados, talvez, para eu pânicos acho que, maiores. Olha, só pode ser. A explicação só pode ser essa. Só pode ser essa. Treinamento. Então, veja bem, a questão dos objetos aéreos voadores não identificados aparece nos livros antigos da Índia, muito antes dos livros que nós conhecemos. São narrados que eles conseguiam anular a força gravitacional através de estudos, práticas científicas que vêm desde os Atlantes. Porque a Atlântida, ela esteve na face da Terra, mas ela foi interiorizada. A Atlântida foi um continente que se interiorizou por um processamento orogênico extraordinariamente grandioso. Então, a Atlântida, que é mencionada por Platão, existiu. A Atlântida existe. E existe hoje interiorizada a Atlântida. E foi lá que estes seres ganharam uma grande notoriedade científica. Houve um avanço científico extraordinário. Só que o coração não acompanhou a mente. Não. Veja o risco que existe. Uma notícia que eu quero dar aos espectadores. Eu li um trabalho a semana que passou, de que os impulsos eletrônicos e elétricos do coração são os mesmos que são encontrados no universo, cientificamente. O feto forma primeiro o coração. O coração tem mais de 50% de neurônios iguais àqueles do cérebro.
Então, o nosso coração tem inteligência. E um dos dísticos que a eubiose sempre usa é nós pensarmos com o coração e sentirmos com a mente. Esta troca vai trazer um tempero especial nas nossas ações. Então, este estudo que está sendo feito, que é científico, está trazendo uma notícia extraordinária para todos nós. Com certeza. Né? Porque eles têm os vórtices do coração, que abrangem mais ou menos 3 metros além do nosso tamanho, eles são encontrados no universo. Então, o nosso coração está ligado ao universo. Por isso que nós temos sintonias que não sabemos de onde vem. Porque quem conhece o universo, conhece a vida humana. E quem conhece a vida humana, conhece o universo. Há uma relação direta entre o universo e a vida humana. Exato. Então, isto não é um encantamento, é uma realidade. Nós temos que trabalhar fato, com realidades. Né? Né? Doutor, 2019 é uma data anunciada pelos governos mundiais, né? Que assumem que esses ETs estão chegando. Em 2019 a gente vai ver? Não posso garantir. Nada. Não temos. Nós não temos dados internos da eubiose que digam isto. Nós estamos sempre nos preparando a cada ano para que isto aconteça. Porque quem perfilha a linha da eubiose sabe que somente o crescimento da consciência que vai nos trazer segurança a cada um. A minha consciência cresce comigo, a sua com você, e a da Cris com ela. A consciência cresce para cada um, porque é individualizada. Você também pensa assim, Ângela? Do que? Que você não tem certeza se eles vêm ou não? Ou você na tem? realidade, o que eu trago são documentos dizendo que o governo está preparando algo para 2019 e 2020, né? Agora, certeza absoluta eu não tenho, né? Claro. Eu trago documentos porque está acontecendo algumas conferências, né? Na Royal Society, o próprio Vaticano está se movendo, como nós já conversamos. Então, alguma coisa eles estão preparando. Né? O que o doutor achou do Papa? logo. Que o Papa falou que os ETs estão aí. Esse Papa é extraordinário, porque ele diz coisas que a igreja nunca pensou ouvir. A própria igreja nunca pensou ouvir. Ele é um homem preparado para o mundo atual. Interessante a vida dele, que ele foi um pároco, um padre na Argentina, que teve amigos em todas as facções religiosas, um homem aberto, um homem ecumênico. Todos nós temos que ser ecumênicos. Porque a igreja que eu perfiro é a igreja de Melquisedeque. E ela é a 8ª igreja, de onde saem todas as igrejas menores. Você sabe disso porque você esteve na eubiose. Então nós temos a responsabilidade de sermos ecumênicos e de abrirmos o mundo como ele realmente se apresenta. E hoje o homem entrando na mente abstrata, ele vai ter mais condições de entender todos esses fenômenos. Só que assustam, os fenômenos assustam. Nós temos muito medo. Nós somos pessoas que temos muito medo. Nós temos que vencer o medo. Porque o medo nos impede de ver as coisas como elas são. O medo afasta, né? Afasta, exatamente. Não podemos ter medo, é isso. Podemos. Tem muita medo coisa demonstra imaturidade, né? Viu? Medo é uma imaturidade nossa ainda. Né? Sem dúvida. E não existe, né? A gente é que cria, né? Nós também desconhecemos muitas coisas. À medida que vamos conhecendo, o medo vai diminuindo, né? É verdade. Então, nós temos medo de mudar de dimensão. Mas com o tempo mudamos tanto de dimensão e não percebemos. Eu já tive várias experiências de mudança de dimensão, ao vivo, acordado. Quando eu voltei que eu percebi que estava em outra dimensão. Mas isso acontece, é que a gente não presta atenção. Acontece com você, com a Cris, acontece com quase todo mundo. E como que faz para prestar atenção? É porque é diferente. Dá essa dica para a gente. É diferente. Você, quando você está aqui e passa para a dimensão de lá, você só percebe que passou quando você volta para cá. Então eu estava lá e estava aqui ao mesmo tempo. Tem gente que tem o dom da ubiquidade, que vai em 2 lugares ao mesmo tempo, fisicamente. Aquele que Santo Antônio de Pádua foi muito enaltecido, porque ele foi visto tanto em Portugal como na Itália ao mesmo tempo. Muitos seres fazem isso com uma facilidade incrível. E às vezes fazem sem saber, porque nem sempre a pessoa tem consciência do que acontece com ela. Tem mais isto para dar um condimento naquilo que você está me perguntando. Outro dia eu estava vendo uma entrevista também de uma pessoa super séria, que faz viagem astral, consciente inclusive. Consciente. Ele sai do corpo, vai para Roma, volta com uma narração rica em detalhes, sabe? Muito legal. Perfeitamente. E ele estava até ensinando a esposa dele também a fazer esse tipo de viagem. Eu já tive a oportunidade de fazer viagem astral, mas assim, quando você deita e dorme, você sai, você encontra, são sonhos reais, né? Quando você tem encontro com seres diferentes. Quando o sonho é muito real,
é real. Você pode estar em outra dimensão, Pode. vivendo aquilo mesmo. Inclusive com desencarnados, né? Sem dúvida. Existe uma característica da realidade do sonho. Se ele for colorido e se ele tiver muitos símbolos, então ele é um acontecimento da sua vida em outra dimensão. Entendi. Eu conheci um indivíduo que se programava, um amigo meu, que já faleceu, ele ia assistir no Carnegie Hall, um concerto, ele ia assistir, voltava e contava pra gente o que tinha acontecido lá. Tudo. Extraordinário, né? Quer É dizer, a mas... viagem astral, né? Viagem astral, Agora, desdobramento. Doutora, eu vou querer saber a sua opinião. Nós vamos querer saber essa opinião do doutor sobre essa nave do Chile também. Nós vamos passar agora, Ângela. É um juiz federal, gente. Vamos passar agora. membro Doutor, da presta Eubiose há atenção, 50 doutor. anos. Vamos ver o que o senhor vai achar. Galera, presta atenção, tá? Esse Esse no Chile o aí. filme, é o VT que o governo do Chile liberou para a gente passar sobre a nave de 450 quilômetros que ele diz a hora está em Brasil, tá? Manda aí, Roberta. Luego de años de investigación, fue liberado por las autoridades de aeronáutica un impactante documento relacionado con el tema OVNI. 2 fotografías satelitales captaron sobre Sudamérica un objeto que mediría más de 400 kilómetros de diámetro. En 1992, el satélite meteorológico estadounidense GOES-8 envió sus servidores a través del mundo una foto que fue rápidamente eliminada desde Estados Unidos. En ella se aprecia un objeto elíptico frente a las costas de Chile. La termografía satelital alcanzó a ser capturada por el Servicio Aerofotométrico de Santiago y luego se entregó a las autoridades correspondientes. Lo curioso es que en 1996 se repitió el evento. Ahora la foto fue capturada por el Centro Meteorológico Regional de Antofagasta. El objeto aparece frente a Brasil. Nosotros tuvimos una experiencia cuando veníamos desde Santiago de Chile en un vuelo normal, Santiago de Chile, Guayaquil, con el señor General Durán, y en ese tiempo el capitán Pozo nos acompañó durante más o menos unos 15 minutos, un objeto que no podíamos identificar si era algo extraterrestre. Y a la vez nosotros a unas 150 millas fuera de lo que es tierra, porque veníamos en todo lo que es mar, divisamos en la parte de mar al fondo una ciudad, como podríamos decir, una ciudad satélite, una parte donde se veía todo normal, pero dentro del mar, a la profundidad del mar. Nosotros veníamos más o menos a unos 33.000 pies de altura y se pudo observar normalmente que eso era una ciudad que existía ahí, ¿no? Nosotros pudimos observar lo que es edificaciones, lo que había de noche, a la madrugada. O sea que más o menos luces. unas luces bajo el agua, unas luces claras que daban la identificación como que fuera una ciudad ahí abajo. Definitivamente desde abajo el agua, porque nosotros estábamos 150 millas fuera de lo que era tierra, en la parte que nosotros veníamos volando. Lembrando você, galera do bem, que essa notícia foi dada em destaque num dos maiores jornais do país, lá do Chile, tipo um jornal nacional muito grandioso. E aí, doutor Eurênio? Isto aconteceu mesmo e é visível. Esses fenômenos são visíveis. Porque, vejamos bem, a elasticidade da matéria, com as mudanças de dimensões, são extraordinárias. Pode atingir 400, 500, 1000 quilômetros de tamanho. Esses seres realmente se posicionam porque estão influenciando a atmosfera da Terra. A Terra é influenciada na sua atmosfera para que os seres da Terra possam mudar a maneira de ver as coisas. Nós temos que mudar a nossa maneira de ver as coisas. Tudo é a maneira de ver, né? É a maneira de ver. Nós canalizamos sempre para a maneira que costumamos ver tudo o que acontece. E é uma maneira trocada. Nós temos que ingressar em outras proporções. Tudo é uma questão de proporção. Quando a consciência desperta, as proporções mudam. Então você vai enxergar a vida diferente, a Cris vai enxergar, eu e o telespectador vai enxergar a vida diferente. Mas tem que admitir, há um vício de pensamento, esse vício impede muita coisa. Doutor, Ângela, eu poderia fazer eu queria fazer um questionamento para o doutor, porque ele é um homem da lei. Por que essa notícia não foi mostrada no Brasil e por que essa nave ainda se encontra? Porque os governos não dão essa notícia. Agora, em cima do Brasil. O Chile falou do Brasil e o Brasil não falou do Brasil. Eu vou dizer uma coisa que parece um pouco estranha. Nós temos 2 tipos de mundos em nós. Nós temos os nossos mundos interiores, que são o mundo subjetivo da nossa vida. Temos coisas para dentro de nós. E temos o mundo objetivo. Às vezes as coisas se objetivam apenas para alguns, não são vistas por todos. Compreende? Então,
isto que acontece, eles têm que ter muita certeza do acontecimento, e ali é uma certeza visível. Certeza, saiu no Jornal uma Nacional certeza, do certo? Mas impede porque exatamente tem segredos de Estado. Eles desconfiam que possa ser coisas fabricadas por outras nações, outros países, e que esses trabalhos podem ferir a segurança nacional. Há uma série de fatores, eu não quero dizer que estejam certos, mas são esses fatores que interferem para as notícias virem a nós, como elas acontecem. Lu, sabe o que eu gostaria de saber do doutor Eurênio? Se essa nave é intra ou extra, do seu ponto de vista? Ela tem tudo para ser intra. Nossa, eu já acho que ela é extra. Parece. É muito grande, Sim, é muito mas grande. isso eu digo, a elasticidade da matéria é extraordinária, não precisa vir de fora. Por exemplo, quem entrar no YouTube vai encontrar Construções Secretas da Lua. É um vídeo pouco visto, mas lá existiam moradias, tudo, que foram seres que fizeram lá. Talvez extraterrestres, acredito eu. Extraterrestres, talvez não intra. Certo. Os intra têm outro naipe de abordagem. Acho que sim, né? Tem outro Ângela, e assim, quanto tempo será que eles ficaram em cima do Brasil? E por que em cima do Brasil? Então, né, Será que na tem realidade energia, o Chile, com tudo? na realidade o Chile, eu queria agradecer ao Juan Cabaleiro, Juan Cabaleiro que está nos assistindo no Chile, inclusive ele tem fica muito grato por você ter esse programa que abra, porque no Chile é aberto e ele acha necessário que se abra. Tem que ter. Ele vai mandar cada vez mais coisas, informadas. porque lá é informado, Lu, em Jornal Nacional. Em destaque aí da Destaque. notícia. Então, isso há 2, 3 semanas atrás passou novamente dizendo que estamos com uma nave em cima da nossa cabeça. Então, ele diz assim, olha, Ângela, não fique nervosa porque são pacíficos. Eu tenho certeza que são pacíficos. E pelo que meu coração me diz que são pacíficos. Falou que eles estavam parados em cima do Brasil, se né? tivesse que fazer alguma coisa, teria feito. Já, né? Lógico, mas a gente sempre acha que é para somar, que é para ajudar. Claro, com certeza. A gente sabe até que eles interferiram em guerras nucleares, né? Para que houvesse um pouquinho mais de tranquilidade nesse planeta aqui, né? Mas a gente tem que agradecer ao Chile por ter essa abertura, né, Lu? E Ângela, existem os maus e os bons também, né, nos extraterrestres? Eu acho que no universo inteiro existem os seres conscientes e os não conscientes, né? E esses que são não conscientes ainda, um dia eles vão se tornar conscientes, porque faz parte da evolução. A pessoa usa o lado negro da força, mas uma hora ela tem que trocar de lugar, desinverter o processo, porque é mais vantagem fazer o correto, é mais inteligente fazer o bem. E eu quero reforçar um pouco aquela notícia de que a NASA está reunindo teólogos para chegar num acordo de como eles vão falar para a população que eles estão aí. O Papa, eu já adoro esse Papa maravilhoso, que acho que o mundo adora. Ele já foi mais direto, ele disse os ETs estão chegando. E aí, Ângela? Eu acredito que é um papel fundamental também da igreja, né, doutora? Claro, sem dúvida. Porque as pessoas têm que se preparar para mudanças, para novidades e para alguns sustos, porque vai assustar. Isso nos assusta, não estamos acostumados, né? Porque o homem está acostumado, por exemplo, com o fenômeno da reprodução, que é um fenômeno extraordinário. Como é que um ser sai de dentro do outro ser, cresce do tamanho daquele ser? É que nós estamos acostumados, para nós não causa grande espécie, não causa muita dúvida. Mas o surgimento de seres que nós não conhecemos, há um detalhe. No próprio YouTube, os norte-americanos catalogaram 58 tipos de extraterrestres, com formas diferentes, formas de batráquios, formas baixas, altas, olhos alongados, enfim, 58 tipos, é bastante. Bastante, né? Porque a americana adora estatística, né? Adora. Adora tipos. fazer filme que termina todo mundo feliz. Todo mundo feliz, exatamente. Ângela, você não vai escapar, porque no próximo programa nós vamos contar para vocês como é que os ETs fazem amor, como é que eles comem, tudo direitinho, esses detalhes a Ângela vai falar, ela não vai fugir disso aí. Hoje o papo foi maravilhoso, hoje nós conversamos sobre intraterrenos e extraterrestres. Nós tivemos informações valiosas com o nosso convidado especial, Dr. Eurênio Oliveira Júnior. Que prazer tê-lo aqui. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade que vocês me deram. Obrigada pelas informações. Obrigado, e volte mais vezes, porque nós temos muita coisa para falar. E o senhor é um
poço de informação, a galerinha fica feliz com as informações, né, Ângela? Com certeza. Angela, é uma obrigada. honra. Gratidão a você, Lu, por Gratidão abrir esse sempre, assunto. sempre, Porque sempre. assim, Obrigado. isso é minha vida. O doutor Heleno me conhece há mais tempo, é minha vida. É fazer isso aí que eu estou fazendo. Gratidão, Muito Lu. obrigada. Obrigado viu? a você. Até Sabe que eu daqui, te amo, né? eu também amo você demais. E Eu você também. e os ETs. Com certeza. Estamos juntos aí. Galera do bem, e assim a gente vai terminando esse papo gostoso. Quarta-feira, às 21 horas, eu tô aqui na TV Geração Z. Beijo.